A segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade. E com a fraternidade, que é a palavra Filadélfia, amor fraternal, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a sua palavra, mantenha-na aberta e pode sentar. As crianças já subiram. Estou vendo ali a irmã Aparecida, que ela fez a cirurgia de catarata. Ela está de óculos, com toda elegância. Deus abençoe revê-la, viu, irmã? Fique à vontade, use o óculos, porque precisa, pela cirurgia que a irmã fez. Bom revê-la. Hoje de manhã nós vamos retomar a reflexão que, a priori, Judas havia nos compartilhado. Ele não esteve aqui conosco, mas foi a carta de Judas. Domingo passado, a irmã Ruth Salviano esteve presente, ministrando o lançamento do livro. Nós demos o espaço para ela. Ela é membro da Igreja Batista do Cambuí e tem feito um trabalho maravilhoso com as mulheres. E elas vão estar aqui no dia 26, próximo sábado, é isso? Sexta-feira, à noite, pastor Amabe pede para avisar, a Ruth Salviano estará conosco, encerrando a... É a penúltima, né? Ainda temos mais uma reunião. Então, é a penúltima reunião e ela estará conosco e as mulheres estão convidadas, 7h30 da noite, aqui na igreja local, próxima reunião das mulheres. Os homens estão convidados, tá bom? Não é o clube da Luluzinha, o Bolinha pode entrar, tá bom? Com muito respeito, não é nada de gordinho, mas é o Bolinha e a Luluzinha. Hoje em dia é perigoso falar isso, porque tudo é mimimi, mamamá, memé, não pode falar gordo, magro, né, tal. E essa semana eu dizia que eu também sou magro e tenho complexidade de magreza. Né? Não é só gordo que tem problema de gordura, tá bom? Também o magro também tem suas complexidades. Às vezes eu vou tomar banho, eu coloco aquela roupa de proteção ultravioleta para não mostrar a minha caixa torácica, né? Então eu brinco com, só tem complexidade de gordinho? Não, magrinho também tem, tá bom? Fecha parênteses. Mas Judas é um apóstolo, uma carta que alguns acreditam que a ideia de que o mesmo conteúdo que está no livro de Judas é o mesmo conteúdo do capítulo 2 da segunda epístola de Pedro. O conteúdo dessa carta é uma carta muito interessante, a segunda carta. A primeira carta de Pedro, ele vai falar sobre graça e santidade. A palavra que mais aparece na primeira epístola de Pedro é graça. Ele termina a carta dizendo, crescei na graça. Mas essa carta é diferente. Ele vai falar 13 vezes a palavra conhecimento.
o conhecimento de Deus. Filipenses, o apóstolo Paulo disse aos Filipenses que nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse é um ponto muito importante. Essa carta de 2 de Pedro é uma carta que nos interessa. O conteúdo dela com o de Judas são muito semelhantes. É muito semelhante o conteúdo. Entretanto, a partir do capítulo 2, que eu deixo para o pastor Felipe falar hoje à noite, ele vai falar sobre os falsos mestres. O mesmo conteúdo de Judas, os falsos mestres, as heresias, os dissimuladores, os profetas do engano que estavam circulando na época do Novo Testamento, do primeiro século da era cristã, eles são citados em Judas e são citados em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2. O capítulo 3 dessa carta é a volta de Cristo. É o sinal evidente da volta de Cristo e Pedro vai falar sobre isso. Entretanto, o capítulo 1, que é o meu tema hoje de manhã, vai falar sobre conhecimento e crescimento. Impossível alguém combater falsos profetas, heresias, se não conhecer bem a Cristo e a sua palavra. Não se pode combater falsos profetas, apostasia, frieza, mornidão. Não se pode combater esses inimigos que se levantam e se levantaram nesses 2000 anos de igreja se eu não tiver uma fé autêntica. Se eu não tiver um firme fundamento. Se não houver sobre a minha vida um conhecimento acerca de Deus. Conhecimento de Deus não é se trancar no monastério. A igreja cristã fugiu do mundo ao longo da história porque Roma se paganizou. A igreja se casou com o Império Romano. A igreja fez alianças sujas com a política romana. E muitos entenderam que era hora de ir para os monastérios no deserto, se auto-enclausuraram. Isso é um perigo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Jesus disse que nós somos o sal da terra. E no momento que a igreja fez isto, muitos entenderam que a intimidade com Deus é ficar trancado num espaço, num deserto, numa vida reclusa. Não é necessariamente isso. Há desertos na nossa vida e há momentos de reclusão da nossa vida. Mas Pedro vai nos falar da importância de desenvolvermos um conhecimento de Deus, crescimento, frutificação, para que ao chegar no capítulo 2, não sejamos arrastados pelas heresias e pelo engano. Há muita gente nas igrejas evangélicas hoje decepcionadas, pessoas decepcionadas. Esse é o grande problema. Cuidado com o que eu vou falar agora, porque essa história de ficar muito em casa, independente da pandemia, fique em casa, muitos discursos já têm vindo de que eu não preciso da igreja. Eu não preciso do templo. Eu não preciso de estar junto. Discordo totalmente disso. A igreja, ela sempre se reuniu no templo e nas casas. A reunião da igreja é uma reunião mais formal do templo. Uma reunião numa casa é uma reunião mais informal para os mais íntimos. Eu preciso das duas reuniões. Muitas vezes, a reunião também numa casa pode não haver edificação. É interessante fazer o culto doméstico, mas o culto de uma casa onde você se reúne só na casa, e aonde está o templo? O templo somos nós, é verdade, mas é no templo que nós somos edificados. É na reunião da igreja, do coletivo, que os profetas, os mestres, os apóstolos, os pastores, não o título, a função, é disponibilizada no púlpito para o crescimento e o ordenamento da igreja de Cristo. Paulo vai dizer em Efésios que esses ministérios, que não são títulos, são funções, edificam o corpo de Cristo. E é o corpo de Cristo que vai fazer a obra durante a semana. Mas nós nos reunimos. O templo é importante. Eu tenho ouvido e tenho me entristecido e visto muitas pessoas apostatando da fé, abandonando a igreja local. Abandonando a comunhão dos santos. Os dias que nós estamos vivendo são dias promissores.
Eu considero esses dias que nós estamos vivendo como os dias em que Mardoqueu, tio da rainha Esté, correu para o palácio, ele estava do lado de fora do palácio, ela estava dentro do palácio, e ele disse para ela: se você ficar calada para esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, quem sabe Deus não te preparou para este momento, Esther. Mas se você ficar calada, socorro virá de outra parte. É interessante que ele estava do lado de fora. É interessante que ela estava do lado de dentro. E não há segurança nem fora nem dentro, não é no templo e nas casas. Nós somos a igreja, nós somos igreja no templo, nós somos igreja nas casas. E nós precisamos unir os esforços, somar os esforços, e não podemos abandonar a congregação, porque é na congregação que nós somos edificados, alimentados. É disponibilizado aqui nesse lugar, nesse santuário, que não é esse lugar, porque Deus não está preso a locais, Deus está preso a corações. Mas é nesse local que os santos se reúnem. Debaixo de uma orientação divina, de pastores que Deus levantou, de homens que Deus separou, que consagrou para o ministério, para sermos edificados. É a igreja local que é importante. Quando Jesus veio à terra e nasceu ao 8º dia de vida, Maria e José foram apresentar o menino Jesus no templo. O templo foi Deus que mandou Salomão construir. Havia sacerdotes que estavam muito aquém da vontade de Deus, mas Simeão e Ana estavam no templo. E ao 8º dia de vida, Ana e Simeão viram que aquele bebê não era qualquer bebê. Era o Messias. Sabe aonde eles encontraram o bebê? No templo. Sabe aonde Simeão e Ana estavam perseverando, esperando o Messias? No templo. Mas tinha no templo gente corrupta. Tinha no templo sacerdócio corrompido. Tinha, sempre teve. Mas não generalize. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com pastores, eu estou decepcionado com liderança. E daí? Qual o problema? E você não já decepcionou alguém? A fila anda, a vida cristã continua. Deus sempre terá uma igreja local para você congregar, crescer e ter comunhão. Não fique achando que você pode estar muito bem, eu conheço a Bíblia, eu tenho uma Bíblia, eu conheço a Bíblia há muitos anos, já li a Bíblia várias vezes. Não é só isso que funciona. Na hora da crise, você vai precisar de alguém. Você precisa de irmãos. Você precisa de comunhão. Visitando ontem a irmã Carmen, irmão Célio, eu fiquei feliz, porque eu não falei nada para ela, mas ela disse para mim: pastor, Deus me deu um ministério. Ela teve doente esses dias, e ela se comprometeu de pegar a irmã Aparecida, que chegou há pouco tempo do Rio de Janeiro, que vem congregar conosco, mora aqui perto, e a irmã Aparecida não conhece quase ninguém aqui, ela tem vindo na reunião das mulheres, mas Deus tocou no coração da irmã Carmen para fazer algo muito importante: levar as pessoas da igreja de idade para consulta médica, para o hospital e para acompanhamento. Então ela disse que ia, só que ela adoeceu e ela ficou angustiada, ficou adoentada espiritualmente. Ela disse: pastor, quem que vai levar a irmã? E ela estava me contando que a irmã Luz, esposa do pastor Felipe, se prontificou de lhe buscar, de levar a irmã Aparecida. Sabe o que é isso, queridos? O corpo. Eu preciso do meu irmão. Não basta só conhecer a Bíblia, não basta ter um bom louvor, uma boa igreja, uma boa pregação, um louvor que estoura até as paredes de tanta unção. É preciso a comunhão dos santos. É preciso conviver com os santos. E uma das grandes marcas da volta de Cristo, ele já disse, é a apostasia, o esfriamento. O amor vai esfriar. Mas eu não tenho dúvida, e eu tenho falado isso há anos, Deus levantará um remanescente fiel. Esse remanescente não está na Nova Vida, esse remanescente não está na Nazareno, esse remanescente não está na Batista, esse remanescente está no corpo de Cristo. Porque o corpo, dentro do corpo,
tem a religião institucionalizada, mas dentro do corpo, dentro da denominação, das denominações, tem o remanescente fiel, que está espalhado por todas as igrejas locais que Deus tem levantado. Portanto, nós somos igreja, e nós precisamos do templo, e nós precisamos das casas. Que a nossa casa, a nossa vida, nós somos a casa, mas eu não sou igreja sozinho. Eu preciso estar com o meu irmão. E a glória de Deus não está no Fernando. A glória de Deus está no meio da igreja. No meio da congregação. Por isso o autor de Hebreus diz que nós não podemos deixar de congregar. Sabe por quê? Para que encorajemos uns aos outros. Consideremos uns aos outros. Estimulando, dando suporte. Pode ser que hoje eu dê suporte e encoraje o Flávio e a Regina. Pode ser que daqui a 10 anos sou eu que venha precisar de que o Flávio me encoraje, me estimule. E eu não posso me acomodar, porque se eu me acomodo, o grande perigo é a frieza, é a apostasia, é o relativismo, é a mornidão. O grande perigo é estarmos ouvindo de fontes erradas. Os falsos mestres, que vai ser falado hoje no capítulo 2, que Judas já falou, eles andavam de casa em casa. Eles andavam domesticando. Há muita coisa boa no YouTube hoje. Há muitos pastores de Deus pregando no YouTube. Pregando em plataformas digitais. Excelentes. Mas ovelha precisa estar junto de ovelha. Eu não posso me restringir a um culto a Deus apenas numa plataforma digital. O culto é para Deus, mas o rebanho se reúne, as ovelhas se reúnem e elas têm contato. É tão estranho quando uma ovelha está fora do rebanho. Estou falando de animais, eu já vivenciei isso. E eu já tenho lembrança com 14 anos vendo uma ovelha bem longe do rebanho, e um outro bode carneiro comendo copo descartável e bagaço de cana. E eu perguntei para o pastor que estava cuidando das ovelhas e dos animais, lá na cidade de Miaí, pertinho de Coruripe, lá em Alagoas, uma boa praia deserta para você tomar banho. E eu perguntei, mas por que ele está comendo copo? Por que ele está comendo bagaço de cana? E o pastor me respondeu, porque ele não é ovelha, ele é bode. Ele é cabra, ela é uma cabra, come qualquer coisa. Ovelha é seletiva, ela come em pasto verdejante. Ela anda no coletivo, ela não come qualquer coisa, ela tem critérios, ela vai buscar comer de um lugar confiável, seguro, que o seu pastor vai levar. E o grande perigo é que nesses grupos, em vários lugares, falsas doutrinas, heresias, pessoas que querem buscar cura, imediatismo, respostas rápidas para os seus problemas. E cá entre nós, até eu recebo convites para ir a certas casas, a certos grupos de WhatsApp que me convidam. Independente de ser pastor, eu posso ir. Mas tem lugares que eu e você não deveríamos ir. Por critérios. Por fontes, por que tipo de alimento vai ser pregado ali. Então, antes de falar de Pedro, eu estou dando essa correção, essa orientação, porque a apostasia já chegou. Muitos estão esfriando, muitos estão deixando de congregar. E isso tem entristecido o coração de Deus. E nós precisamos considerar os nossos irmãos. Rapidamente abra a sua Bíblia em Hebreus, já que Deus está falando tanto isso, eu não consigo sair dessa reflexão. Em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Também não posso ficar engessado ao que eu preparei para pregar, embora eu quero falar, e é a Bíblia, mas também eu vou usar o texto, mas é uma correção pastoral. Em Hebreus 10, versículo 24, ele diz, consideremos-nos também uns aos outros. Consideremos-nos. Eu tenho que considerar o meu irmão. Quando a gente faz visita pastoral, a gente aprende com as pessoas.
Pastor não é saber tudo. Quando a gente ouve a história das pessoas, nós aprendemos. O Kid de Abelha cantava uma música que dizia: ainda encontro a fórmula do amor, mas não tem fórmula. Se existisse uma fórmula tão pronta, o casamento estava certinho, inclusive o da Paula Toller. Mas não deu certo. E ela está buscando a fórmula do amor. Mas Paulo já deu a fórmula. Ele disse que um caminho mais excelente é o ágape. É o amor de Deus. 1 Coríntios 13, que até o Renato Russo cantou. Mas entre cantar e viver ágape é um desafio. Porque eu não consigo viver ágape se não for o amor de Deus na minha vida pelo Espírito Santo me ajudando. E é nessa conjuntura que o autor de Hebreus vai dizer: considere o seu irmão. Considere o seu irmão. É muito triste quando nós encontramos pessoas que se desligam da igreja, da comunhão dos santos, por motivos tão banais. Há outros que nem satisfação dão. Sabe o que é isso? Quebra de aliança, sem entender o que é aliança. Pessoas educadas procuram. Pessoas que têm o temor de Deus, elas não se desfazem de aliança aleatoriamente. Nem mesmo num casamento, mesmo havendo adultério, é possível haver o perdão e a restauração. Se nós estamos quebrando as alianças facilmente, quando você adere a uma igreja local, você fez uma aliança. Você saiu, em um ano você frequentou 6 igrejas, acho que o problema é você. Significa dizer que você fez um casamento com 6 igrejas, em um ano. Por isso que é importante, ao congregar, se você que está muito machucado, ferido, não se membre logo. Namore a igreja no bom sentido da palavra. Verifique o que se prega. Verifique o que se ensina no púlpito. Verifique as pessoas que estão ao seu lado, quais são as intenções delas. Porque há outros interesses que nós não sabemos. Há pessoas que vêm buscar na igreja relacionamentos de oportunidade, de trabalho, de emprego. Tem gente que vem buscar na igreja: será que está aqui o meu ungido, a minha ungida? Eu digo: tá, é um ungido com um maiúsculo, Jesus. Ele é chamado de ungido, está aqui. Ah, mas pastor, eu quero saber quem é. Não, comece a servir. Ruth começou a servir, ela não estava nem pensando em casar. E ela caiu na fazenda de Boaz. E está lá preocupada com a sogra que não é mais nem sogra. Ela está servindo e Deus já está mandando Boaz para ela. Vai ser o marido dela. Eu não vi Ruth: pastor, eu tenho que quebrar a maldição para saber se é com quem eu vou casar agora. Eu preciso casar, eu não posso ficar sem casar. Não, ela não está preocupada com isso. Está preocupada em servir. São as motivações. São motivações que muitas vezes não são altruístas, cristocêntricas. Elas estão mais voltadas para mim mesmo, para o meu ego. E quando a gente fala altruísta, vem da palavra alter, do outro. Daí a expressão no direito, alteridade. É dar lugar ao outro. Servir o outro. E a igreja é isso, irmãos. Eu preciso do irmão. Muitas vezes as pessoas mais caladas na igreja, Deus também nos ensina e nos mostra pelo modelo de vida dele e dela, como ele lida com as situações. A sua vida, diz Paulo, é uma carta viva. Olha para o seu irmão, dá uma olhada só no olhar, como dizia um cantor aí secular, no olhar 43. Você é uma carta. Você fala mais do que as suas palavras, a carta. É lógico que tem certas coisas na carta que a gente não gosta. Quem foi de receber carta? Hoje em dia é só e-mail e WhatsApp, só pela graça de Deus, com a escrita errada. Mas eu fui da época de mandar cartão de Natal para todo mundo. Comprava cartão, mandava, escrevia. Então, eu preciso entender que o meu irmão é uma carta. E o autor de Hebreus está dizendo: considere uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras.
Aí veja agora o verso 25, vamos ler. Não deixemos de congregar. Congregar, por que congregar? O que eu sei hoje de hino, o que eu sei de música, o que eu sei de Bíblia, o que eu sei de repertório, todos os domingos frequentando a igreja desde a minha conversão. Isso vai entrando, vai entrando. Então a gente não tem dificuldade de cantar, não tem dificuldade de esquecer. Domingo que vem você vai vir aqui, a gente vai cantar só Vencedores por Cristo. Vai lá para a década de 70. O louvor vai ser todo mundo aqui sentado, cantando, os ministros, e a gente vai cantar as músicas dos vencedores. E vamos falar das músicas, das letras. Porque as letras têm que ser bem mastigadas. Elas nos falam alguma coisa. Hoje em dia tem muita música, mas a letra é pobre. Ela não traz edificação. Hoje em dia, não posso falar porque está ao vivo, teve essa semana o Grammy e o Grammy Latino, vai ver quem ganhou aí fora. Você espreme as músicas, não tem. A cantora que ganha mostra as nádegas, é mais nádega e busto do que conteúdo. A música é para você ficar um liquidificador. Que é isso? Isso é ginástica. Isso aí é uma loucura. Isso aí, se você vai ver os demônios agindo, se Deus pudesse abrir os olhos espirituais, você veria o que é que os demônios fazem. Eu já tive 4 horas da manhã na Barra de São Miguel, o meu tio com quase 88 anos, um DJ tocando a 300 metros, e aquelas músicas. Queridos, o copo fazia isso na mesa. Eu pensei, imagina a minha massa cerebral. As pessoas acham isso o máximo e ganham prêmios em Hollywood. Interessante. Prepare-se. Pedro vai dizer que o dia se aproxima. Quando o dia se aproximar e chegar. Eu estava pregando essa semana no tênis clube e dizendo para as irmãs uma coisa muito séria que me incomoda. Paulo diz, cada um veja o edifício que está construindo. Porque o fundamento foi posto. E naquele dia, o dia vai revelar o que foi ouro, prata e pedras preciosas. Mas também o dia vai revelar o que foi madeira, feno e palha. Que tristeza será os de fora e alguns de dentro da igreja olharem que o que fizeram foi madeira, feno e palha, que quando passou pelo fogo de Deus, como alguém dizia no filme de Hollywood, e o vento levou. Não tem nada. Não construiu nada para a eternidade. Não redundou nada para a glória de Deus. Foi para a glória do corpo. Foi para exibicionismo das nádegas. E é triste ver crentes lá no Instagram curtindo esses cantores. Aplaudindo os prêmios. A madeira, o feno e a palha. Hebreus está dizendo agora no verso 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E aí? Antes façamos o quê? Admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Estão percebendo o dia que se aproxima com D maiúsculo? Ele está dizendo que muitos vão deixar de congregar, a apostasia virá bem antes da vinda do Senhor. O dia está se aproximando. E quando nós congregamos, mesmo eu já conhecendo aquela passagem da Bíblia que o pastor está pregando, é igual sabão e água sanitária. Deus vai lavando e limpando a sujeira da minha vida. Porque o pó deste mundo se atrela na minha vida quando eu fico em casa, exposto à mídia televisiva e às redes sociais que ficam enxertando em minha mente discursos e narrativas que mais me levam a relativizar
as coisas da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus, e hoje não tem mais nada de verdade absoluta, porque tudo foi relativizado, e essa mídia, e essa sociedade, e esse mundo, da forma como ele tem mostrado para nós, tem sedimentado coisas na mente de muitos. E muitos já têm dito que não há nada demais. O mundo é assim mesmo, e nós vamos nos acomodando e assimilando esses valores. Vamos voltar para a 2ª de Pedro. Fica só a admoestação de Deus sobre isso. Vamos voltar para capítulo 1 da 2ª de Pedro. Quero falar hoje sobre 3 elementos. A vida cristã começa com a fé redunda em crescimento, número 2, e o crescimento espiritual traz resultados práticos. Pedro escreveu essa carta falando 13 vezes de palavras com a mesma raiz do verbo conhecer e do substantivo conhecimento. Se havia alguém na igreja primitiva que conhecia a importância de permanecer alerta, era o apóstolo Pedro. Ainda novo na sua fé, Pedro tinha uma tendência de confiar em si mesmo. Todas as vezes que o perigo estava próximo, ele achava que podia confiar em si. Ele não dava ouvidos às advertências do mestre. Ele dava ouvidos à sua própria confiança. Ele precipitou-se quando ele devia esperar. Ele dormiu quando ele deveria orar. E ele falou quando ele deveria ouvir. Mostrou-se um cristão muito corajoso, muito ousado, porém descuidado. E mais do que Pedro, tem autoridade aqui para escrever essa carta, porque ele vai falar também no capítulo 2 que é hora de despertar. Se você for comigo para o capítulo 2, não, capítulo 1, verso de número 13. Vejam isso. Também considero justo enquanto estou neste tabernáculo. Tabernáculo que ele está falando aí é o corpo terrestre. Despertar-vos com essas lembranças. O que ele está dizendo aí? É hora de despertar. E na sua primeira epístola, ele enfatiza a graça, mas na sua segunda epístola, ele enfatiza o conhecimento. Veja o versículo 3 do capítulo 1. Vamos ver todos. 1:3. Visto como pelo seu divino poder têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória em virtude. Então eu quero falar hoje sobre essas 3 declarações importantes acerca da vida cristã. Para que eu combata os falsos profetas, as falsas doutrinas, eu preciso ter uma fé autêntica e uma vida cristã autêntica. Então a primeira declaração é: a vida cristã começa com a fé. Vamos dizer isso? A vida cristã começa com a fé. Vamos ao versículo 1, e ele fala isso. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco, obtiveram fé. Ele não era do Senhor dos Anéis, do precioso, mas ele vai usar essa palavra preciosa várias vezes na carta. Quem já assistiu o Senhor dos Anéis, o tempo todo ele fala o precioso, precioso. Mas Pedro vai dizer fé preciosa, promessa preciosa. Ele usa muito a expressão preciosa. Veja o versículo 1. Que conosco obtiveram fé igualmente o quê? Preciosa. E por que essa fé ela é preciosa? Porque ela não é a fé do Gilberto Gil, que andar com fé, ela não costuma falhar, andar com fé eu vou. Essa fé está depositada em uma pessoa. Vamos para o versículo 1. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, fé aonde? Fé aonde? Fé em quem? Vamos, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, leiam, no pleno. Olha a palavra conhecimento. Olha a palavra conhecimento. Pedro está falando que é hora de conhecer a Deus. Quem é Deus?
E ele vai dizer que a nossa fé, que a nossa vida cristã começa com fé, ela é depositada em uma pessoa. Quem é a pessoa? Jesus. Paulo vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Se você perguntar a algumas pessoas quem te curou, elas vão responder, com água. O óleo na minha cabeça. Não, quem me curou foi Jesus. A minha fé está em Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó, e ainda que eu morra, eu o verei naquele dia, porque ele é poderoso para me ressuscitar. Eu sei em quem eu tenho crido. Você conhece a Jesus? Você tem uma firmeza no relacionamento com Jesus, com o Senhor Jesus? Esse é o desejo de Pedro. A nossa fé é depositada em uma pessoa. Mas também essa fé envolve o poder de Deus. Verso 3. Visto como pelo seu divino poder. Marque a expressão divino poder. É preciso uma experiência. É preciso uma experiência. Você teve uma experiência com Deus? Cuidado com o misticismo. Tem gente que acha que a experiência é ver um anjo de 10 metros de altura. Se eu avistar um anjo de 10 metros de altura, eu vou correr, irmãos. Tem pessoas que querem sentir no culto arrepio. Tem pessoas que querem sentir no culto um frenesi. Tem pessoas que têm que sentir alguma coisa no culto para dizer que teve uma experiência. Tem pessoas que querem buscar esse poder místico. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Não põe na sua cabeça que gente culta, erudita, intelectual, vai ser salva com pregação culta. Esquece isso, porque Paulo era muito culto. Sabe como ele foi convertido? Ouviu a voz de Deus e teve uma visão clara de Jesus. A gente põe na cabeça que pessoas intelectuais, para serem salvas, elas precisam de um evangelho muito de pessoas eruditas e cultas. Elas precisam do poder de Deus. Eu tenho uma pessoa na minha família, meu irmão, que pode estar me assistindo ao vivo agora, mas ele era de uma ideologia político-partidária de anos, de décadas. Sabe quem mudou a cabeça dele? Sabe quem mudou a vida dele? Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus, e eu sem falar nada, a visão política dele mudou radicalmente depois que ele recebeu a Cristo e abraçou o Evangelho, sem ninguém pregar política para ele. Ele entendeu o Evangelho. E esse é o cerne e o ponto importante que o Brasil precisa. E eu estou orando, porque não será a direita nem a esquerda que vai salvar o Brasil. É Jesus Cristo que vai transformar vidas. E quando as pessoas forem transformadas pelo poder do Evangelho, elas vão enxergar a cegueira e o engano da ideologia que elas abraçaram por décadas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E no Evangelho, diz Paulo em Romanos 1, 17 e 18, se revela a justiça de Deus. É na cruz que eu vejo a minha miséria, a minha ignomínia, a minha vergonha, o meu opróbrio, a minha cegueira e o meu engano. Eu estava cego, mas eu encontrei a Jesus. Ele abriu os meus olhos e eu vi. E eu estou orando para que Deus arrebanhe milhões de brasileiros nesses próximos anos. Vidas sejam arrancadas da cegueira pelo poder do Evangelho. Então não adianta pensar em política, porque hoje nem no Brasil temos uma direita, nem no Brasil temos mais políticos, partidos conservadores. É raro, com valores conservadores. E uma parte da igreja está arruinada porque ela perdeu o poder de Deus, porque ela só se vangloria na cultura, na erudição e no intelecto. E muitos pastores eruditos, intelectuais, foram tomados pelo engano, porque não basta ter a fé em Jesus, é preciso provar do poder de Deus na sua vida. Não é poder para cair. Eu não estou falando de poder para derrubar os irmãos, para cair, para falar em línguas, para ficar colado na parede. Eu não estou falando desse poder. Eu estou falando do poder que transforma a nossa vida. Pastora Amabe tem uma amiga que eu gosto muito dela, Margarete. A Dalvani conhece, ela é uma figura. Meu sogro conheceu ela, ela se batizou, se converteu há muitas décadas lá em Recife. É uma figura, é uma vendedora nata. E ela, até hoje, é da mesma igreja, Batista, da Convenção, lá em Olinda.
E um dia alguma irmã perguntou para ela, bem pentecostal, a sua igreja tem poder? Tem milagres? A sua igreja tem milagres? Aí aquela irmã que quer ver milagre, né? Dente de ouro, cura, tal, machapo lá. Ela disse, vou falar baixo para os irmãos não doerem o ouvido, eu sou o milagre. Ela abriu a boca e disse, milagre? Vou puxar o meu microfone. Eu sou o milagre. Eu sou o milagre. E a pastora Amável sabe dizer, por que ela é um milagre? Por que ela é um milagre? Ela mudou de vida. E a família dela viu que ela mudou de vida. Então, o que é milagre para você? Sabe por quê? Dos 10 leprosos, todos foram curados. Só um voltou para agradecer. Nem sempre milagres vão trazer resultados de estar firmado na rocha. E esse é um problema que a igreja evangélica enfrenta. Ela quer milagres, ela quer ver. Mas eu quero dizer uma coisa para os crentes em Jesus. Os milagres nos acompanham. Nós não vamos atrás deles. Eles nos acompanham. A Bíblia diz que por onde Pedro andava, a sombra de Pedro curava. Eu nunca vi sombra na frente. A sombra é atrás. Se a luz está projetando para cá, é para trás que vai. Então vamos andar que vem milagre. Não, os crentes hoje querem colocar a sombra na frente, o milagre na frente. Eu quero ver milagre. Só vou andar se eu ver milagre. Quem é que vai pregar? O pastor. Tem milagre lá hoje? Não. Trabalhei numa igreja que perguntavam de tarde no telefone, ligavam lá para a igreja. Quem vai pregar hoje? Aí o irmão da porta da recepção dizia, o Espírito Santo. E dependendo do pastor, a pessoa não ia. Eu tenho uma pessoa que liga de vez em quando para ele, pastor, é o senhor que vai pregar? Eu digo, o Espírito Santo. E pode ser que não seja eu, seja o pastor Felipe, seja o pastor Aníbal, seja o pastor Avânia, quem vai pregar? Então cuidado, a nossa fé é uma pessoa. O versículo 3 diz, envolve o divino poder. E essa fé envolve as promessas de Deus. Versículo 4, veja aí o versículo 4, o que é que diz? Pelas quais nos têm sido doadas, eu falei precioso, olha aí de novo precioso. As suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E é pelas grandes promessas das Escrituras que eu e você vamos nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Eu gosto do Salmo 119, que diz assim, enquanto eu meditava na tua palavra, um fogo ateou-se dentro de mim. Aleluia. É um fogo que vai queimando, é um fogo de Deus que vai limpando, que vai purificando, enquanto eu meditava na Bíblia. Eu conheço muita gente culta, que tem doutorado e mestrado, é crente, mas não consegue ter alegria pela leitura da Bíblia. Essa semana, quarta-feira, no culto de oração aqui, eu saí anestesiado. Eu já conheço o texto, mas eu preguei Oséias. E falei para os irmãos como esse livro de Oséias é fantástico. É a história de um casamento de um profeta que casou com uma mulher chamada Gomer, que teve 3 filhos. E o casamento com os 3 filhos era uma alegoria, embora foi verdade, o casamento existiu. E o nome dos 3 filhos de Oséias, você vai ler em casa, você não vai colocar o nome dos seus 3 filhos nos seus filhos. Não faça isso. Porque um dos filhos é, qual é o teu nome? Não sou teu povo. Qual é o teu nome? Deus semeia juízo. Qual é o teu nome? Desfavorecida. Eu não tenho a graça. E as 3 crianças de Oséias andam. Desfavorecida, Deus semeia juízo, e eu não sou o povo de Deus. Como é teu nome, menino? Desfavorecida. Menina. Como é teu nome, menino? Não tenho a graça de Deus. Aí Oséias fala isso, os 3 filhos. Aí a mulher de Oséias vai e se prostitui. Aí Oséias diz, Senhor, essa mulher, o Senhor me deu, ela foi se prostituir. Oséias, a minha mulher me traiu. Deus está com dor de cotovelo. Sofrência. E ele diz, a minha mulher me traiu. Foi? Foi mesmo, Senhor? Quem é a tua mulher? Israel. Oséias, vai lá no mercado, compra a tua mulher,
traz ela de volta para casa. E eu te digo, Oséias, que nos últimos dias eu vou trazer Israel para mim. Israel vai se voltar para mim. Israel, eu não quero Oséias, eu não quero relacionamento profundo, eu não quero relacionamento superficial. Eu quero um relacionamento onde a pessoa responda a mim em aliança. Oséias, a tua mulher, ela foi buscar os amantes. Deixa ela aí, eu vou colocar espinhos. E quando ela se decepcionar com os espinhos, ela vai se voltar para você. Eu quero dizer, Oséias, que Israel também buscou amantes. Eu quero dizer, Oséias, que a igreja, nesses 2000 anos, buscou amantes, caminhos falsos, caminhos paralelos. Mas eu vou para o meu lugar, tá, Oséias? Estou indo. Fui, fique aí que eu estou indo. Eu vou para o trono, Oséias. É o lugar onde eu estou, no trono. E quando Israel se sentir culpada e reconhecer os seus erros, e se arrepender, Israel vai cantar para mim, Oséias, capítulo 6. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. E agora, vai mudar a teologia, tá? Mas não era o diabo que fez? Não, foi Deus quem fez. Fez a ferida e a ligará, e nos revigorará, e viveremos diante dele. Eu não sei ler esse livro sem chorar. É a história de um casamento. E Deus está com sofrência, no bom sentido da palavra, ele está sofrendo. Só que ele não fica deprimido, não. Ele vai aguardar que Israel volte, que a igreja volte. Quando você pega essas histórias, elas são bem explicadas, narradas pelo pregador, pelo professor, pelo mestre. Impossível você querer procurar outro lugar. Porque quem já entrou no Santo dos Santos e já provou, não tem outro lugar para entrar, para se preencher. Ai, pastor, eu acho o livro de Oséias tão estranho, eu não consigo entender nada. Mas você não entendeu o stream da Netflix, a série? Você não entende tudo? Eu não entendo nada de Big Brother. Nada. Eu só sei o que é Big Brother, grande irmão que é Jesus. Não entendo nada, não sei nem o que eles falam ali, que eu não assisto. Tem muita coisa de série que os jovens e os adultos sabem. De tudo. Eu acompanho numa série do Brasil Paralelo, um seriado que eu falei para o pastor Felipe, é um crítico de cinema, jovem. Ele faz uma análise da linguística, da linguagem, semiótica, semântica, de todos os filmes do Senhor dos Anéis, do C.S. Lewis, de Crônicas de Nárnia, e de filmes de Hollywood, mas numa perspectiva conservadora, com uma boa análise. Cada aula é 55 minutos. São mais de 20 horas. Eu estou escutando todas. Só que ele faz as sinapses. As sinapses. E eu assisti ao filme Senhor dos Anéis, eu acho que umas 30 vezes. E se eu não tivesse assistido, eu não vou entender o que ele está falando. Porque ele fala na palestra sobre os personagens, mostrando quem são esses personagens na cabeça do Tolkien, do Senhor dos Anéis, que era ateu, que se converteu. Mas tem gente que sabe de tudo das séries mais pornográficas, imundas, poluídas, perdendo tempo. E quando chega no culto, quer um arrepio no culto. Não tem arrepio, irmão. Arrepio começa quando a palavra de Deus é lida, estudada. E eu vou conhecendo o plano e o projeto de Deus. Pedro está falando de conhecimento. Conhecimento é a palavra, inclusive, quando diz assim, e José não conheceu Maria. José não conheceu Maria. Sabe o que ele quer dizer? José não teve intimidade sexual com Maria. Você sabia que a mesma palavra conhecer, no grego, é a mesma que Paulo fala em Romanos 8? Aquele que nos predestinou, de antemão nos conheceu. A palavra grega que ele usa é a mesma, ter intimidade. Não está falando que eu vou ter relação sexual com Deus. Ele está falando que eu vou ter intimidade,
com Deus. Não é intimidade de ficar, como eu conheço alguns pastores, papai, painho, papai. Que história é essa de chamar Deus papai, painho no culto? Painho é de chicanismo, irmão. Intimidade você fica no quarto. Essa intimidade diminutiva de painho, paizinho, papai. Mas não é essa a intimidade que eu estou falando. Quando você conhece a Deus, e conhece as Sagradas Escrituras, e cresce no conhecimento de Deus, você vai conhecer o projeto de Deus macro. Diga comigo, macro. Quando você conhecer o projeto macro, aí você vai entender e perguntar para ele, Senhor, e onde é que eu fico nesse macro? Hoje é o contrário. Senhor, qual é o teu projeto para a minha vida? É para a minha. Depois é que eu quero saber, se eu quiser saber. Pode ser que eu nem queira. O macro é o meu pequeno, o meu projeto. Não é isso. Primeiro é o projeto de Deus. E as Escrituras vão nos falar sobre isso. E aí o segundo ponto, vamos lá. Primeiro, a vida cristã começa com fé. Segunda, a fé redunda em crescimento. Pedro vai falar de 7 virtudes a partir dessa carta. Veja comigo o verso 5. Vamos lá. Verso 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Vai marcando aí as palavras que eu vou falar. Diligência, ser diligente. Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Essa palavrinha piedade, eu marquei aqui no meu apontamento, é bom você colocar. A palavra piedade quer dizer, literalmente, em grego, adorar bem. Servir a Deus bem. Ser semelhante a Deus. E descreve a pessoa cujo relacionamento com Deus e com os outros estava em ordem. Quando ele fala aqui que você tem que acrescentar, volte um pouco, perseverança. Veja, todo domingo estar na igreja é uma perseverança. Todo domingo estudar, examinar a Bíblia na escola dominical é uma perseverança. Todo dia fazer o meu devocional é uma perseverança. Será que só sou eu que enfrento quando eu vou fazer a leitura da Bíblia? No começo, quando eu ia fazer, assim que eu me converti, meu irmão tocava o telefone, tocava a campainha, cachorro da vizinha latia, chegavam parentes. Como é que faz? Eu quero me concentrar. É uma batalha. Você já viu quando você se policia para vir para as coisas de Deus? Carro quebra, pneu fura. Faz o que eu fiz um dia, o carro furou, o pneu furou, pode ficar aí. Vai ficar aí parado, eu só vou consertar e vou a pé de táxi para a igreja. Quando eu voltar, eu conserto o carro. Primeira batida minha no carro, eu tinha 18 anos, fui para a universidade, nunca tinha batido. Dei um freio, cadê o freio? Não tinha, era um Fusca. Estava chovendo, o carro deslizou, nunca tinha batido. Dei ré, tirei o carro da batida que não era para tirar. Já saí do carro dando o número, o meu documento para o homem. Eu disse, olha, senhor, me perdoe, eu tenho uma prova para fazer na universidade, 7 horas, são 5 para as 7, estou indo. Ele quase quis me prender. A diligência para fazer a prova. Depois que terminei a prova, eu liguei para ele. Naquela época nem tinha celular, era fixo. Eu liguei. Aí ele falou para mim, você é louco, bateu no meu carro e vai fazer a prova. Eu digo, mas eu tenho que chegar na prova. A prova é 7 horas. Já fui para o culto, meus queridos, morando perto da igreja, já tinha ido de manhã. Eu era jovem, solteiro, eu tinha 22 anos. A água do meu prédio estava aqui, na praia da Ponta Verde, aqui. Eu falei, não vou deixar de ir para a igreja, não. Já tinha tomado banho. Quando eu desci, estava uma lagoa, só que não era azul. E quando eu saí, eu falei, não, o quê? Faltam 10 minutos para o culto. A igreja ficava perto da minha casa, do apartamento que eu tinha lá em Maceió, numa distância de 200 metros. Pertinho. Eu poderia ter dito, eu não vou. Eu pensei no pastor, meu Deus, vai ter pouca gente no culto, olha a chuva que está. Eu moro perto da igreja. E eu não tinha função nenhuma, eu nem tocava, nem cantava nada. Aliás, eu não toco nada. Mas eu vou. Eu já tinha ido de manhã, mas eu vou. Eu vou adorar a Deus, eu sei de onde Deus me tirou. Eu estou aqui, eu quero glorificar a Deus, louvar a Deus. Sabe o que eu fiz? Peguei uma sacola, plástico, joguei toalha, sabonete,
Fiquei pensando, vai ter lagarta, vai ter de tudo nesse rio, vai levar tudo. Chegando na igreja, eu tomo banho. Levei sapato, meia e fui de bermuda aqui. Cheguei com a bermuda toda molhada. Já sabia onde era o banheiro. Direto para o banheiro. Já tinha tomado banho em casa. Vai tomar banho na igreja de novo. Levei sapato, fui descalço. Botei uma sandália, na verdade, porque eu tinha medo de cair em buraco e cortar o pé. A água estava aqui em mim. Fui para o culto. Sabe quantas ovelhas? 6. Sabe por quê? Porque não tem nada de crente açúcar. Faz sol, faz chuva, terremoto, trovão, relâmpago, vai cultuar a Deus. O reino de Deus é tomado à força e os que se esforçam se apoderam do reino de Deus. História é essa? Eu vejo gente que vem para o show da Madonna, todos os ingressos foram vendidos em um mês. Em um mês. Você está sentado? Pandemia, as narrativas da pandemia, em menos de uma semana, toda a Marquês de Sapucaí já foi vendido todos os lugares para o Carnaval de 2022. Em uma semana. Salomão diz, e Jesus ratificou, que os filhos das trevas são mais astutos e ousados do que os filhos da luz. Nós temos que entender isso. Pedro está falando que para crescer, para conhecer, eu preciso agregar essas virtudes. Vá se acomodando. Ah, eu não vou hoje. Estou cansado. Hoje é o pé. Do outro domingo é o tornozelo. É o braço. É a coluna. É uma gripe. É uma rinite. É isso. E nós não vamos. E os anos vão passando. E os domingos vão passando. E quando eu faço um olhar retrospectivo, eu cresci muito pouco. Pedro vai dizer que essas pessoas que não agregam isso, ele diz no versículo 8, as que agregam, vamos, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais o quê? E nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento. Agora, e o contrário? E o contrário. E a essas pessoas que não agregam diligência, perseverança. Eu vou contar uma experiência rápida. Rapidamente. Quando eu me converti, eu ia dormir, às vezes, antes de me converter, eu dormia 4 horas da manhã estudando para 2 faculdades. 2 faculdades. Saía de uma, corria para outra, estudava. As 2 eram públicas. Meu pai não pagava nada, mas ele pagava o meu aluguel para morar no apartamento. Os móveis, comida, transporte. 2 universidades. Eu saía de manhã da universidade de uma, corria para outra, para outra. E assim, e tal. Chegava nas provas, tinha dias que eu tinha 10 provas dos 2 cursos. Sabe que horas eu ia dormir? 4 horas. Não tinha sono. Quando eu me converti, quando eu ia ler a Bíblia à noite, um sono. Sono. Aí eu falei, peraí, eu vou resolver. Eu morava sozinho agora no apartamento, eu resolvo tranquilo isso. Está com sono? Vai ler em pé. Pode levantar. Aí comecei. Lendo a Bíblia, todo dia. Está cansado de andar, agora senta. Aí quando eu sentava, sono, levanta. Você vai ler a Bíblia da meia-noite às 2 da tarde, às 2 da manhã. Eu tinha que mostrar para mim. Sabe por quê? Porque se eu consigo estudar para as coisas do mundo horas e horas e horas, por que para as coisas de Deus tudo é difícil? Isso é uma guerra. E se eu contar do biscoito, você vai dar risada e vai achar que o pastor é louco. Porque eu só estudava comendo biscoito. Chocolate. Aí eu falei, pois agora você vai ver. Vou colocar o melhor biscoito de chocolate importado. Que eu comprava lá no mercado, lá na Ponta Verde. Traz para cá o biscoito. Colocava o biscoito aqui. Então eu dizia para mim, você vai ficar na minha frente, esse biscoito, eu vou ler a Bíblia 1 mês com esse biscoito aqui. E em nenhum momento esse pacote vai ser aberto. E quando eu terminar a campanha da leitura da Bíblia sozinho com esse biscoito, preste atenção, você pode dar risada, depois eu vou explicar o paralelo. Porque eu estou dominando um biscoito que me domina. Isso aqui pode ser um cigarro, isso aqui pode ser a maconha, isso aqui pode ser pornografia, pode ser tudo. Tá bom?
É assim que se começa. Eu não posso dominar demônios que eu não vejo se eu não consigo dominar coisas que eu vejo. Aí um dia eu dei risada, depois eu dou risada de mim mesmo. Aí eu falei para o biscoito, não vou te comer. Agora eu vou dar no primeiro semáforo a uma criança que quer pedir o biscoito. Vai para lá. É louco? Não. Era uma fraqueza. Por quê? Estou de jejum. Eu estou disciplinando a minha carne. Hoje, pode colocar os melhores biscoitos. Pode colocar as melhores sobremesas de chocolate. Eu não como. Só não coloque um doce de banana. De jaca. De mamão. Doce natural. Mas eu, ainda assim me policio. Mas os chocolates, aquela guloseima, creme de leite, leite condensado, tudo isso eu comia. Mas eu aprendi depois que é açúcar. E açúcar no corpo dá muito sono. Principalmente depois de uma boa refeição. E como é que eu quero ler a Bíblia depois que eu comi uma pizza 10 horas da noite e vou comer chocolate, iogurte e refrigerante? Irmão, não tem que aguente. Vai dormir. Então eu aprendi a disciplinar meu corpo. Sabe por quê? Porque nessa época eu via a Xuxa Meneghel, eu via a Adriane Galisteu, eu via a Angélica, que não comem chocolate e açúcar até hoje. Só que elas fazem para disciplinar para o corpo, para a estética do corpo. E eu entendo que eu não vou fazer para o corpo, até porque eu não sou São Paulo Fashion Week. Mas é para cuidado da saúde, da disciplina. Porque hoje todo mundo sabe que as três farinhas brancas, as três comidas brancas, né? Açúcar, sal e farinha de trigo, não são bons para o organismo. Os médicos sabem disso. Aliás, os nutricionistas sabem, os médicos não sabem muito bem disso, não. Entretanto, querido, é só para lembrar, desculpe o exemplo, mas essas virtudes que nós vamos agregar, elas vão nos impulsionar para crescermos na graça de Deus. Por isso que o autor de Hebreus diz que nós estamos numa corrida, corramos com perseverança, desembaraçando-nos de duas coisas, do pecado e do peso. Do pecado e do peso. Tem coisas que estão sobre a nossa vida, que estão nos atrapalhando no crescimento e na caminhada. O que é que está te atrapalhando hoje? No crescer e no conhecimento. Você tem filho? Você quer vir para a escola bíblica? Então não adianta dormir 2 da manhã do sábado para o domingo. Vai estar cansado, vai estar com sono. Então tem que dormir cedo para estar no culto. Por que a gente chega atrasado no culto e sai a qualquer hora no culto? Por que a gente não faz a mesma coisa quando vai para uma viagem internacional? Tem gente que vai viajar de avião para a Europa, chega 5 horas antes no aeroporto, para não perder o avião. E por que no culto chega sempre atrasado meia hora depois? Por que sai a qualquer hora? Por que para as coisas do mundo eu tenho diligência, disciplina, perseverança? Por que para fazer um concurso público para promotor, juiz, eu levo meses estudando? Conheci o testemunho do Fernando Capês, que hoje trabalha no Procon, mas que era advogado criminal e foi promotor. Ele contou para nós como é que ele chegou a fazer concurso quando ele era jovem, terminou direito, foi fazer o concurso. Eu fiquei olhando as horas que ele estudava, para mostrar que não vem por osmose, não vem por telepatia, vem por disciplina. Agora, na igreja, nós queremos uma reza forte, um óleo sagrado de Israel, que venha, que aconteça e exploda. Não. Quer crescer? Pedro disse, agregue essas virtudes. Quais são as virtudes? Rapidamente, diligência. Vamos, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor. E o último, o crescimento espiritual traz resultados práticos. Práticos, frutos e visão. Veja o versículo 8. Ele diz, pois aquele a quem estas coisas não está presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora.
Então ele está falando que aquele que não tem isso é cego. Sabe por quê? A sua dieta pode afetar a sua visão. Se você come muita vitamina A e tem excesso, você vai ter problema na visão. Se você não se alimenta muito da Bíblia, da palavra, você vai ter problemas de discernimento espiritual. Se você não agrega essas ferramentas, você vai ser infrutífero. Ontem eu falava com o Célia e a Carmen que se a gente comer, por isso que é importante o nutricionista, porque se você chega a uma certa idade, o nosso organismo não absorve tudo de nutrientes. Eu tomo colágeno para a minha coluna, para não ter problemas a longo prazo, nos discos nas vértebras, entre as vértebras, colágeno. Está aqui o Flávio, conhece, que vende remédios. Mas o grande problema, diz uma nutricionista, não é tomar só colágeno. Você tem que tomar com vitamina C, para fixar. Ah, mas eu tomo vitamina D, mas tem que tomar vitamina C para fixar. Tem gente que toma ferro, ferritina, toma sulfato ferroso, só que não tem uma deficiência muito grande de vitamina C. O ferro não é retido, não é absorvido. Em outras palavras, você está comendo os nutrientes, você está comendo os suplementos, mas não está retendo no seu organismo. E uma dieta errada, desequilibrada, pode alterar a sua visão. E aqui espiritualizando a igreja. Quando a igreja não tem uma boa dieta, ela perde a visão. Ah, eu só gosto de ler Salmo 23 e Salmo 91 e Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Está precisando ler Deuteronômio 28, do 15 em diante. Maldito serás. E, aliás, tem mais maldição do que bênção. Ah, eu só gosto do Salmo 23, só gosto do Salmo 23. Tem que ler outros salmos imprecatórios. Que até o Roberto Jefferson leu um salmo imprecatório. Para uma persona non grata. Pois é, eu não faria o que ele fez. Entretanto, eu quero dizer aos irmãos, qual é a sua dieta? Porque ele vai falar, não vai dar tempo, aqui eu não me programei para isso, depois, a última parte do capítulo 1, ele vai ressaltar que a dieta tem que ser feita com a palavra de Deus inerrante, viva e eficaz, porque os homens morrem, mas a palavra permanece. E as experiências passam, mas a palavra permanece. O mundo escurece, mas a palavra resplandece. E não tem dieta sem a palavra. Você tem estudado a Bíblia? Daqui a 2 domingos, nós vamos celebrar o Dia da Bíblia. E no próximo mês, nós vamos terminar o ano e vamos começar um novo ano. E eu convido, quem sabe você já não compra uma Bíblia nova e começa a se programar para ler a Bíblia. Recomendei para um irmão que ele está o dia todo agora ouvindo a palavra no carro. Por quê? Está lá no Spotify, está lá no aplicativo. Baixa esse aplicativo, põe no Bluetooth no carro, vai ouvindo a Bíblia. A fé vem pelo ouvir. Pedro está preocupado porque a igreja está enfrentando falsos profetas, mas ela não conhece a palavra. Se ela não conhecer a palavra, ela não vai rejeitar, refutar as heresias e os falsos profetas que estavam espalhados por aquela época. E eu fecho no capítulo 1, dizendo no versículo 9. Porque se estas coisas, 9, né? Aliás, 8. Estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, vamos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 11, vamos ficar de pé e vamos ler? Pois desta maneira, aleluia, é o que eu desejo na sua vida, é que vos será amplamente suprida, aleluia, a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser amplamente suprida. É uma chancela, Deus vai abrir para você passar em triunfo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto. E te dê a paz. Que o Senhor
faça esta igreja local crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento, em discernimento. Senhor, dá-nos uma dieta saudável, dá-nos equilíbrio, dá-nos discernimento espiritual, para que não sejamos arrastados pelo engano, mas possamos, a partir de uma fé autêntica, uma vida cristã começando com a fé, uma fé redundando em crescimento, esse crescimento possa trazer resultados práticos. Que o Senhor faça essa igreja frutificar no caráter de Cristo, na maturidade e na dependência do Senhor. Abençoa o nosso almoço, a nossa tarde. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelos nossos irmãos e abençoe cada um deles na volta para a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.